Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos nessa nossa jornada de alimentação e conscientização alimentar. Então vamos lá, para que a gente comece, dando o nosso primeiro passo. A alimentação, ela exige organização, estratégia e disciplina. E que para isso aconteça, a gente precisa estruturar uma rotina adequada. Não concordam comigo? Então, para que tudo isso possa, para que essa alimentação ela se torne leve, gostosa e ela se encaixe na nossa rotina. Não é a gente que tem que se enquadrar numa alimentação. Essa alimentação ela tem que se enquadrar, a nossa realidade, a nossa rotina, Então, qual que é o primeiro passo? Qual que é a base de tudo para ter uma boa estruturação alimentar? Então, o primeiro passo é organizar a nossa rotina. De que forma que a gente vai organizar a nossa rotina? Bom, existem aplicativos, eu vou deixar depois no linkzinho abaixo o aplicativo que vocês podem estar usando. Algumas pessoas talvez já tenham alguns aplicativos de uso, outras às vezes têm alguma agenda, e eu vou deixar um planner também. Por quê? A partir do momento que você define as suas atividades da semana, nesse plannerzinho, fica tudo mais fácil, de você conseguir manusear. Então, nessa lista, nesse planner, ou nesse aplicativo, ou nessa sua agenda, você vai descrever todas as suas tarefas da semana. Se você vai trabalhar, o horário que você sai, qual é o seu horário de trabalho, se você tem médico, unha, academia, se você vai fazer uma caminhada, se você tem filhos, se você busca seus filhos na escola ou não, quem tem netos, se você tem que ir ao supermercado ou não ir naquele dia, criar uma rotina. Se você costuma organizar a casa, se você tem encontros com os amigos semanais, anote tudo nessa agenda. Assim fica de mais fácil visualização. A partir desse planejamento, você consegue visualizar, quais são as atividades que você tem e qual é a organização alimentar que você vai ter, tá? O segundo passo é a gente fazer a lista de compras. Então, a minha sugestão é que vocês tenham cadernetinhas, bloquinhos, post-its, o que vocês quiserem, sempre próximo a coisinha para que vocês possam anotar o que falta em casa. Exatamente. Se você vai para o supermercado sem ter uma lista, você vai comprar tudo o que você não precisa. Então, você vai com uma listinha, e você vai comprar só o que é necessário. Até porque, o supermercado, ele tem disposto os alimentos em prateleiras estratégicas. Por exemplo, a padaria sempre é ao final do supermercado. Justamente para quê? Para que quando você for ao supermercado, você precisa atravessar o supermercado inteiro para chegar à padaria. Então, você vai passando por uma série de outros setores que são chamativos para que você compre o que você não precisa. Se você vai só com uma listinha, fica muito mais fácil, de você realizar essas compras, economizar e comprar só o que você precisa, sem ter guloseimas em casa. Então, depois da lista de compras feitas, vamos organizar e planejar essas refeições. De que forma? Bom, se você costuma almoçar sozinho, se você costuma almoçar em casa, se você precisa ter alimentos pré-prontos, se você tem outras pessoas que almoçam com você, se você almoça fora ou não, tudo isso você tem que ter nesse teu planejamento ali. Por quê? Bom, se você precisa pré-organizar as refeições, você vai tirar um dia da semana ou a cada 15 dias para preparar, organizar, e congelar. Se você costuma fazer comida para mais pessoas, que você faça diariamente da mesma forma, que você já tenha legumes organizados, picados, saladas lavadas, as carnes já congeladas em porções individuais na geladeira e assim por diante, para facilitar a vida, a rotina e a organização de vocês. Os alimentos vocês podem congelar até 3 meses no freezer. Isso vai facilitar muito. Por exemplo, se você tem um arroz congelado, um feijão, você só descongela uma carne e a sua refeição tá pronta. Não necessariamente você tenha que montar em formatos de marmita, você pode usar embalagenzinhas separadas. Existem várias dessas pequenininhas aonde servem porções individuais e você compra no supermercado, você pode reutilizar elas também. Os legumes, você já pode congelar eles picados,
pré-prontos para fazer um legumes refogado, um legumes assado dessa forma. As saladas, alface, tomate, já podem deixar elas lavadas, pré-prontas também para o consumo, para facilitar a rotina de vocês no dia a dia. Agora, no sul, a gente tá num período de frio, né? Então, às vezes, as saladas acabam não indo tanto, é por isso que eu sugiro sempre os legumes para fazer ele salteadinho, cozido ou assado. Para quem mora em locais quentes, né, tem a possibilidade dos folhosos e pode usar vários. Lavem bem, passem na centrifugazinha, escorram bem a água ou usem aqueles potinhos que tem gradezinho embaixo, que a água escorre e aí ela não fica lessa. E vocês vão ter sempre uma saladinha pronta. Outra sugestão, as frutas. Quando vocês veem que vocês compraram frutas e as frutas estão amadurecendo muito rápido ou estão se passando, não descartem elas, né? Congelem elas para fazer um suco, uma vitamina. Também vai ser utilizada de uma outra forma positiva na rotina de vocês. Dentre isso, também vamos organizar porções de lanches práticas. Essa é uma questão que as pessoas acabam reclamando muito, né? Ou não fazendo refeições por não ter opções práticas. Então, minha sugestão é que você sempre tenha frutas oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas, uva passas, esses mixinhos de nuts que facilitam bastante. Você pode ter também frutas desidratadas para quem gosta e barrinhas de nuts, né? Eu não recomendo muito as barrinhas proteicas porque pela questão palatável nem sempre elas são muito bem aceitas, o custo-benefício acaba se tornando às vezes extremamente elevado. E se a gente for comparar uma barra de nuts, a barra de nuts também tem uma cota proteica super alta, que pode suprir as nossas necessidades de uma forma positiva. Além disso, fazendo com que a gente tenha um consumo maior de ômega 6, o que é anti-inflamatório e benéfico para o nosso organismo. Então, a organização dos lanches também facilita, né? Coisas básicas para os lanches: ovos, farinha de tapioca, farinha de aveia, iogurte natural, fruta, granola sem açúcar, né? São itens que facilitam a rotina e a vida, né? Para quando você pensar num lanche prático. Por exemplo, se você for sair de casa, a minha sugestão é que sempre na sua bolsa ou no seu carro você tenha ou uma barra de nuts ou um potinho de oleaginosas, para que isso facilite o seu horário de lanche. Você pode fazer na rua, você pode fazer em qualquer lugar, sem desculpas. Existem bolinhos também de diversas marcas que vocês vão encontrar tanto no supermercado quanto nessas casas de produtos mais naturais, que são bolinhos mais saudáveis, que também podem servir como situações de emergência, tá? As frutas são ótimas, as frutas desidratadas são maravilhosas também, que você pode carregar em qualquer lugar e comer em qualquer lugar. E para finalizar, vamos falar da organização da geladeira. Então, já falei do freezer, que você pode ter alimentos pré-prontos e congelados, bifinhos separados, isso tudo facilita a sua vida, a sua rotina. E na geladeira da mesma forma. Então, as frutas, os legumes já pré-prontos, higienizados, organizados. Deixe sempre à vista na parte superior da geladeira o que você consome mais. Se você tiver sobremesas, né, esporadicamente, guloseima sempre na parte mais embaixo, que os olhos não veem, o estômago não pede, né? Além disso, na sua geladeira você deve ter sempre, né, ovos, né, um queijo e as frutas, os legumes e um iogurte, de preferência natural, que ele não tem corantes e conservantes. Isso sempre vai facilitar para qualquer preparação. Você pode fazer uma preparação doce, uma preparação salgada, você pode organizar um lanche desta forma. Então, para concluir essa nossa primeira aula, com uma rotina organizada, a sua alimentação vai se tornar mais leve, prática e sem estresse. Isso mesmo, o planejamento ele se torna a chave para evitar armadilhas alimentares. Cria hábitos saudáveis e transforma a sua vida, né? Agora, vamos lá, vamos colocar em prática essa primeira aula e essas primeiras orientações. Peguem o planner de vocês, o aplicativo, a agenda, o que for. Comecem a escrever, façam isso uma vez por semana. Sem desculpa, sem procrastinação, vocês vão me falar assim:
Paula, eu não tenho tempo. Sim, você tem. Você vai levar no máximo 5 minutos para fazer esse planejamento que vai facilitar a sua semana e vai evitar estresse, ansiedade, uma série de outras coisas que a gente vai falar ao longo das demais aulas.